Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus amigos, hoje, esse mês de setembro agora é o mês da Bíblia, e minha turma de catequese eu prometi aos pais que faria a cada terça-feira durante o mês de setembro uma leitura e exegese de textos referentes aos eventos finais. Tá? Então teremos 4 textos, né? E vamos começar hoje com Daniel capítulo 2, Mateus 24, entre outros, ok? Vamos tentar ver e enxergar onde é que nós estamos nos eventos finais da história da humanidade. Então vamos começar, né? Que Deus nos ilumine neste momento. Amém. Daniel capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito lhe perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizer saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizer saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Em resumo, aqui é o seguinte: Nabucodonosor teve um sonho que perturbou o juízo dele, e ele chamou todo mundo, os astrólogos, os caldeus ali, os encantadores, e disse o seguinte: olha, eu tive um sonho que perturbou meu juízo, agora eu quero que vocês me digam o sonho e a sua interpretação. Ou seja, ele queria que o povo dissesse qual era o sonho que ele tinha sonhado e a interpretação. Aí falaram que não, é impossível, rei, isso acontecer. Só os deuses, né, que a morada dele não é com a gente, que conseguem fazer isso. E Nabucodonosor não quis saber não. Pois se vocês não me darem a interpretação correta, suas casas vão ser no futuro, vocês vão todos morrer, vocês e suas famílias, né? Olha aqui no versículo 12. Por isso o rei mudou e se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Interessante que dentre os sábios nós temos Daniel, né? E depois chamado, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles estavam também como os sábios, né? Eles foram cativos na época da Babilônia, mas eles foram cativos e mais colocados dentre os sábios, né? Como se fossem os sábios também, jovens, mas sábios. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Interessante é que Daniel não estava lá, e os seus companheiros também não estavam lá. Eles não foram à presença do rei. Como é que você disse? Olha o que vem a seguir aqui, ó. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Versículo 15, respondeu, e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, por isso que ele não estava lá, ele não sabia. Versículo 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que se pudesse dar a interpretação. O que foi que Daniel fez? 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes do sábio da Babilônia. E foi revelado o mistério a Daniel, uma visão da noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer na época de dificuldade?
Botar o joelho no chão e pedir misericórdia de Deus. Foi isso que eles fizeram. E Deus deu a graça a Daniel de saber qual foi o sonho de Nabucodonosor e também a interpretação dele, que é o que nos interessa no final. Versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar. Tá vendo, né, pessoal? Vocês que gostam, né? Vocês assim, quem gosta, na realidade, de procurar esse negócio de astrologia, saber do futuro, essas coisas, além da Bíblia condenar, mostra aí que somente Deus pode fazer isso. 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, ou seja, na nossa época, viu? O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. 29. Entrando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto, ou seja, depois dele, né? O que ia acontecer. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, porque age em mim, não porque age em mim mais sabedoria do que todos os seres viventes, mas porque a interpretação que me fizeste saber ao rei, e para que entendeste os pensamentos do teu coração. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma estátua, cuja estátua era imensa, cujo esplendor sua era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés a parte de ferro e parte de barro. E estavam vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Olha só, Daniel disse o sonho do rei. Ele viu uma estátua. Essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o cinturão, né, a cintura ali de bronze, as pernas de prata, os pés, o cinturão de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. E agora a sua interpretação. 37. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro, ele está dizendo que é Nabucodonosor, é o reino da Babilônia, em outras palavras. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, porque a prata, não é isso? É um metal menos nobre do que o ouro. Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Depois dele ia surgir, era o peitoral com os braços, né, de prata. 2 braços. Quem foi que conquistou a Babilônia? O reino dos Medos e Persas. 2 braços, 2 reinos juntos, né? Medo-Pérsia. Depois veio quem? Veio a Grécia, né, com Alexandre o Grande, que seria o bronze, o qual dominará sobre toda a terra, como diz aqui no versículo 39. O quarto reino será forte como ferro. Depois do império do grego foi quem? O império romano, né? Pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo. Ou seja, o Império Romano,
ele dominou todo mundo, né? Foi o maior de todos. Mas o mais forte e o mais rico de todos foi a Babilônia, entre todos. Por isso é a cabeça de ouro. Interessante que o Império Romano, não o Império Romano em si, mas a sua cultura, que influenciou em cultura até hoje, toda a Europa ali é baseada no Império Romano. Até nós aqui da América também somos baseados no Império Romano, na cultura romana, né? Greco-romana. Por isso é que até o final dos tempos, o Império Romano, no sentido de sua cultura, influenciaria até hoje. É o que está dizendo aí. E outra coisa, nós temos 10 dedos, né? Quando o Império Romano ruiu, formaram-se 10 impérios. E até hoje tentaram unificar a Europa e não conseguiram. Tentaram até pela União Europeia e não conseguiram e não vão conseguir. Por quê? Porque a profecia diz que não vão conseguir. Ao que acontece? Versículo 42. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que visto no ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, tentarão arrumar casamentos entre si, né? Mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Tentaram unificar a Europa, mas não vão conseguir, nunca vão conseguir. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Que reino é esse? É o reino de Cristo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que de um monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fez a sua interpretação. O que é que está dizendo aqui no versículo 45? A volta de Cristo. Nabucodonosor e Daniel viram a volta de Cristo, comparado ao monte. É uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, chegou aqui, destruiu. Começou a destruir de onde? Destruiu toda a história da humanidade, desde os pés, que é onde nós estamos ali, perto de barro, e destrói tudo, né? Desde os pés até a cabeça. Por quê? Porque isso era um reino novo. A volta de Cristo era um reino novo. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó, na estátua de Nabucodonosor, estamos lá, provavelmente naquela sujeirinha da unha da estátua, digamos assim, certo? Olha só, imagina, Daniel disse o sonho que Nabucodonosor não disse a ninguém. Então, se ele conseguiu dizer o sonho que era mais difícil, a interpretação com certeza é verdadeira e fiel. Nabucodonosor acreditou na hora. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os estados da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu sobre ele os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Ou seja, acabamos de ver aqui a volta de Cristo, dentro desse texto de Daniel capítulo 2. E detalhe, quando Daniel escreveu isso aqui, ele estava no reino da Babilônia. E olha só os detalhes que ele deu. Depois de ti virá a estátua fala que vira um reino com 2 braços, o Médio e a Pérsia. Depois outro reino vai conquistar, que foi a Grécia. Daniel capítulo 7 ele deixa bem claro essa sequência. Ele fala o nome, Médio, Pérsia e Grécia. E ele na época ainda da Babilônia, entendeu? Ele deixou bem claro quem que ia. E Grécia ainda estava crescendo, né? Não estava como estava hoje, depois do Império Romano. Ou seja, pessoal, de acordo com o sonho de Nabucodonosor, nessa estátua aqui que Daniel interpretou, nós estamos literalmente lá naquele finalzinho da estátua, esperando a pedra, que é a volta de Cristo, vir e destruir toda a humanidade, destruir tudo que é pecado e crescer como um monte, e esse monte será eterno. O reino de Cristo será um reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.